Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Senhor, agora como igreja nós queremos subir para um outro nível com o Senhor. Nós queremos subir para um outro nível, aceitando os desafios que o Senhor propõe a nós por meio da sua palavra. Senhor, nós estamos prontos para dizer: eis-nos aqui para as tuas propostas, para a visão que o Senhor tem para essa casa de oração. Assim como a igreja de Jerusalém, a primeira igreja, mudou aquele cenário, mudou aquela cidade, mudou aquela nação. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar milhares de histórias através de pessoas que se comprometem com o teu nome. Espírito Santo, te adoramos com temor e tremor, na beleza de toda a sua santidade, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Sejam bem-vindos. Você está no melhor lugar do mundo. Você está na casa do seu Pai. Você está na casa do seu Pai. Eu declaro que essa noite é uma noite profética para o teu coração, porque Deus quer falar com você e há de falar, porque Ele é amor sobre você. Diga amém, por favor. Esse Pai nos ama e está pronto para nos alimentar com o alimento da sua palavra. Estamos trabalhando em Colossenses capítulo 2, lá no versículo 5, quando nas últimas semanas eu tenho falado sobre arruma a bagunça, arrumando a bagunça da minha vida. E nós falamos que o sofrimento bagunça inteiramente a nossa vida. Dizemos também que a bagunça, que a tristeza também bagunça a nossa vida. E hoje especialmente eu quero falar sobre igreja. Portanto, baixa um pouquinho meu volume, filho. Portanto, cada momento que eu usar o nome igreja, eu gostaria que você não se atentasse a esse templo ou a denominação batista. Os pontos que serão aludidos aqui, quando falar igreja, é de você que eu estarei falando, é de mim que eu estarei falando. Repita após mim: igreja. Mais uma vez: igreja não é parede. Diga: igreja sou eu. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Colossos que a alegria dele era muito grande, porque finalmente a vida daquele povo estava em ordem e a igreja de Colossos também estava em ordem. Só que eu vou transferir a igreja. Fazem 4 meses, desde o dia 29 de abril, Deus me deu um fôlego de vida na igreja. Fazem 4 meses. 4 meses que eu estou me reunindo com 5 homens. Toda quarta-feira está havendo um período aqui. Um período de unidade, de quebrantamento, de ministração, de cura e de sonhos também. E ao longo desses 4 meses nós conversamos muito sobre você, sobre a igreja e sobre o andamento nosso como igreja, principalmente nesse momento agora atual. E eu estou buscando há 4 meses. Nunca jejuei tanto na minha vida. Estou pedindo continuamente para eu queimar diante de Deus, para que eu consiga em Cristo, junto com você, proporcionar com que essa igreja, ao longo de seus 60 anos, nós possamos estar subindo um passo a mais dentro da palavra a ser ministrada de início. Compartilho com você Atos capítulo 2. Foi feita uma pergunta: qual é a igreja mais importante do mundo? Perguntaram isso um dia: qual é a igreja mais importante do mundo? A igreja mais importante do mundo é a igreja que está sendo edificada dentro de você.
essa é a igreja mais importante, porque a igreja é você. Diga, igreja sou eu. Quantas marcas da igreja? Muitas marcas a igreja tem. E ao longo dos anos, iniciou-se inúmeras denominações. Igrejas rotuladas, igrejas com todo tipo de nome. Igreja barulhenta, igreja silenciosa, igreja de muitas músicas, igreja de jovens, igreja de adultos, igreja de terceira idade também. Igreja judaica, igreja romana, igreja de todo tipo para as pessoas buscarem. Dentre essas, algumas delas cresceram muito, alcançando patamares de milhares também. E geralmente essas igrejas que são muito grandes, tornam-se referência para muita gente. Olha aquela igreja lá, olha o que está acontecendo lá. Sendo que a igreja que Jesus pediu para ser referência é a que ele edificou na sua primeira. E eu quero relatar para você, como você, me incluindo em cada verbete, em cada palavra que eu expressar e profetizar, eu estou me incluindo junto com você em cada uma delas. Ele vai dizer como vivia a primeira igreja. No capítulo 2 de Atos, no 46, ele vai dizer: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Dentro dessa palavra, quero trazer aquilo que Deus bradou no meu coração. Vamos orar mais uma vez? Baixa o instrumental um pouquinho. Pai, agora, Senhor, nós precisamos muito que corações fiquem abertos para o entendimento daquilo que o Senhor quer para nós, não como coletivo, não como comunidade também, mas como indivíduo, como pessoa. Nos ajude nessa compreensão, em nome de Jesus. Jesus, ele instituiu a sua igreja de acordo com os padrões que ali ele deliberou, ensinando os apóstolos. Jesus, ele ficou 3 anos caminhando com os apóstolos, ensinando aos apóstolos aquilo que eles deveriam dizer para a sua futura igreja espalhada sobre a face da terra. E quando Jesus ele caminha 3 anos e meio com aqueles discípulos, com os 12, a expectativa é que através dos 12, a mesma mensagem que eles ouviram durante os 3 anos e meio, fosse repassado na íntegra, sem tirar uma vírgula. Aprove que, depois da ressurreição de Jesus, aqueles 12 se tornaram 120. Com 120 veio a descida do Espírito Santo. E com a descida do Espírito Santo, Pedro tomou a palavra, começou a pregar, e aquela igreja de 12, 120, tornou-se 3.000. Eis a primeira igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo e com 3.000 membros. Uma igreja grande, que depois já pulou para 5.000. E depois de um tempo, alcançou o mundo da época, de tal maneira, a igreja se expandiu para fora de Jerusalém. Mas a ideia é, como era essa igreja? E assim que eu narrar para você, segundo os textos santos, como era a igreja, eu gostaria que você fizesse o que eu vou fazer. Você se coloque no texto. Não olhe para a igreja batista instituição. Olhe para a igreja batista você. Se você se enquadra, se nós estamos nos enquadrando, e que Deus fale ao coração da igreja. Quando nós pensamos em arrumar uma bagunça, nós começamos pelo quarto, pela sala. Quando uma igreja precisa ser arrumada, é quando falta a palavra. O texto do 46 vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos,
e a comunhão, a partir do pão e as orações. Tudo começa pela palavra. A igreja sempre foi dependente de Bíblia. Os cristãos sempre conheceram Bíblia. E os cristãos e a igreja sempre se dedicou. O verbo dedicar, eles se dedicavam. Igreja de Jesus se dedica ao ensino dos apóstolos. Mas que ensino é esse, pastor? São as cartas bíblicas. 13 cartas de Paulo. São 21 cartas. O Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros, tem 21 ensinamentos, 21 cartas dos apóstolos. Então a igreja daquele tempo, eles se aplicavam nessas cartas. Carta essa que está sendo pregada nessa igreja de quinta-feira. Estamos estudando Efésios de quinta-feira. Eu estou terminando essa série hoje e semana que vem eu começo Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Então a igreja, a principal preocupação, faz favor, filho, traz o meu carregador do Mac aqui, está acusando que vai acabar. Então a igreja, ela deve se dedicar totalmente aos ensinos. Quando as pessoas ficam citando, mas aquele tempo, aquele povo era diferente, tinha muito milagre lá, tinha muita salvação lá, porque o povo se dedicava ao ensino dos apóstolos. Daqui a pouco eu vou entrar no restante. Em segundo lugar, eles começaram a arrumar a bagunça pela falta de oração. Eles dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, põe aqui, filho, daqui, e no partir do pão e nas orações. Com licença. Então aquela igreja, ela se reunia fervorosamente, sentindo o Espírito Santo, eles comiam um nas casas dos outros, e eles oravam. Veja isso aqui, no versículo 46, ele vai dizer, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, e ao partir do pão e as orações. Então a igreja orava. Orava quando, irmãos? Todo dia. Onde? No templo. Foi isso que Jesus ensinou. Então aí dá para entender que Jesus chamou esse lugar aqui de casa de... E ao longo desses 2020 anos, foi se deturpando o sistema religioso, o sistema de igreja, e aquilo que outrora era dedicação extrema na Bíblia, que os santos, os cristãos da época, eles todos os dias, eles se reuniam no templo, e nas casas também, justamente por isso, porque aquele povo tinha a Bíblia como dedicação, como regra de fé e prática, justamente porque aquele povo amava o poder da oração, todos os dias. Então Deus começou a se manifestar no meio daquele povo. Mas a bagunça continua em alguns itens também. Primeiro na palavra, depois na oração. E isso foi gerando temor naquele povo. O próprio texto vai dizer, todos estavam cheios de temor. Aí você vai ver uma das coisas que as pessoas menos veem. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O povo que se dedicava extremamente na palavra, eles oravam. Atos 1,14, todos unânimes perseveravam em oração. Atos 3,1, os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Atos 4,31, a igreja sob perseguição ora e o lugar treme. E o Espírito Santo desce. A liderança entende que a sua maior prioridade é oração e palavra. Atos 6,4,
Atos 9:11. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias foi sobre a conversão de Paulo, porque ele estava orando. Atos 12:5. Pedro está preso, mas a oração incessante da igreja em seu favor, a ele deu uma libertação miraculosa. Até um anjo foi lá pela oração da igreja. A igreja de Antioquia ora a Deus e abre as portas de missões mundiais. Paulo e Silas oram na prisão, abre as portas para a Europa. Paulo com os seus presbíteros da igreja de Éfeso ora na praia. Paulo ora pelos enfermos ali em Malta e são curados. Havia maravilhas e sinais, porque o povo se dedicava na palavra. Eles iam diariamente na igreja, no templo orar. Eles estavam de casa em casa, eles estavam cheios de temor. Cheios de temor. A igreja desse tempo, ela é o oposto da outra, porque ela já se acostumou com o que é sagrado. Você não iria ver um crente fazendo piada de igreja, piada de pastor, piada de crente. Então, depois de 2020 anos, o que aquela igreja era, dedicada à palavra, cheia do Espírito Santo, cheia de temor, orando todos os dias, os sinais começavam a acompanhar. Agora o povo, com esse tempo específico, saturou. O povo está saturado de igreja, saturado de pastor, saturado de crente, saturado de pregação. E a palavra temor é medo, respeito e amor. Eu tenho ensinado ao longo desses 8 anos. Então os crentes daquela época não pecavam por temor. Quando Satanás enchia o coração deles na questão de tentação, ou quando não era a sua própria alma, o temor do Espírito Santo tomava conta da igreja. E essa mesma igreja, cheia do temor, sentindo poderosamente o Espírito Santo, viam as coisas que o próprio Deus fazia. Atos 3, o paralítico foi curado. Atos 4:31, o lugar onde a igreja ora tremeu. Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos. Atos 8:6, Filipe realiza sinais em Samaria. Atos 9, Paulo se converteu com cura com escama dos olhos. Atos 12, a libertação de Pedro pelo anjo do Senhor. Atos 16, teve um terremoto em Filipos. Atos 19:11, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres. Esse Deus não mudou. Quando a igreja orava, Deus fazia. Deus não mudou, nós mudamos. Então as crendices começou a entrar, venda de coisas, subtração de dinheiro, enriquecimento ilícito, pastores roubando, pastores de adultério, membros conciliando o mundo com a igreja. Quando outrora, um casal se preocupava muito em ter santidade ao Senhor, acabou. Precisa ter relação sexual, acabou. Mas Deus não mudou, a igreja também não. E as mesmas maravilhas e sinais que faziam lá, Ele quer fazer aqui, mas acontecia algo lá também para que isso sucedesse. Então nós vamos entrar na bagunça da falta de unidade. Aquela igreja, ela vai dizer assim que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja cria em Deus e cria na visão de Deus para a igreja. Todos, somente os que criam. Eu vou dizer a você que eu tenho convicção que todos vocês creem em Deus, porque vocês não estariam aqui.
Mas existe um outro princípio. Todos que criam mantinham-se unidos, por quê? Porque eles também criam na visão de Deus para a igreja local. E daqui a pouco eu vou falar para você sobre isso. Todos os que criam mantinham-se unidos. Como que Deus ia operar? Então, para um desses pessoal desigrejado aí, pegou um dia, por que não tem milagre na igreja hoje? Me questionando, faz muitos anos isso, foi numa rodoviária. Por que não tem? Aí eu perguntei, por que você não vai orar todos os dias também, para ver a glória de Deus? Por que você não é cheio de temor? A igreja perdeu essa identidade. E eu quero em Deus, com a ajuda de vocês, com a união da nossa fé, arrumarmos essa bagunça aqui. Você vai ver que a igreja era cheia de entusiasmo, irmãos. Todos os dias continuavam no pátio, no templo, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração. Vamos aplaudir junto com a irmã Noemi. O culto era uma delícia. Era uma delícia. Eles amavam a casa de Deus, irmãos. Eles amavam. Eles deviam chegar pulando, igual a irmã faleceu aqui. Como chama aquela irmã que vinha descendo aqui dançando? A irmã Maria. Que alegria, o povo entrava. Hoje é dia de culto! Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu vou lá. A comunhão no templo era uma das marcas daquela igreja, por isso Deus se manifestava, por isso Deus respondia a oração da igreja, pessoa, e coletivo também. Uma igreja que transbordava alegria. No meio do templo, no meio do monte de judeu, tinha um monte de judeu, e o povo lá, dançando, se alegrando com Deus. Que música israelita o povo dança? Com alegria, sinceridade de coração. Sinceridade. Senhor, eu estou te louvando com muita sinceridade. Eu estou ouvindo a palavra aqui agora com muita sinceridade. E olha, Senhor, eu estou muito alegre por poder estar na tua casa e ser chamado de filho. Aleluia! É por isso que o povo crente, o povo que é cheio de Espírito Santo, é por isso que eles dão glória a Deus. É por isso que eles festejam. É por isso que esse culto é chamado de celebração. Mas com o tempo, quando as mensagens começaram a mudar, mensagens para você ficar rico, quando as mensagens começaram a ser sobre abuso dos seus dízimos, porque se você não der o dízimo, se você não fizer o sacrifício, tem maldição sobre você. E quando as pessoas deixaram de procurar a graça e começaram a procurar prosperidade, mudou tudo. Então os cristãos hoje querem ir para essa mesma igreja, porque eles querem que Deus os abençoe financeiramente. E foi catalogado sobre eles que se eles não derem dinheiro também não vai ter. Quando essa igreja ensina que Deus ama quem dá com alegria, se você tiver tristeza no seu coração, não dê. Não dê. A igreja sobrevive. Não é ato obrigatório. É generosidade. Se você um dia passar o seu mês e você não sentir de Deus, ficar constrangido, chateado, entristecido por precisar de devolver, não devolva. Não dê o seu dinheiro. A igreja sobrevive. Mas com o decorrer do tempo, aquelas bagunças doutrinárias começaram a acontecer. Sal grosso começou a acontecer. E muitas manifestações começaram a surgir também.
E o texto vai dizer que ele continua sendo o mesmo. Ele vai dizer louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Aquele povo louvava a Deus, todo o povo caía na simpatia. O que o Senhor fazia, irmãos? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Todo dia tinha salvação. Todo dia. A igreja realmente ela produz um impacto naquela sociedade. Esse é o nosso papel. Tendo a simpatia do povo. E o texto vai dizer que diariamente Deus salvava o povo.